E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Thiago Perdigão e eu fiquei esse tempo aí, essas 2 semanas sem postar porque meu PC parou tudo, assim, deu muito problema e aí ficou vários dias, né, sem, sem eu poder abrir ele, etc. E depois tive que mandar pro conserto e tal, e aí demorou. E até hoje, na verdade, agora já estou com o PC, porém a questão do áudio dele não tá boa, então resolvi fazer no celular, né? Até por isso aí o cenário, entre aspas, né, diferente. Então, basicamente vou fazer alguns vídeos assim nesse formato também. Em função disso, aí depois que o PC voltar ali com um áudio bom e tudo, eu volto para lá. Beleza? Então, resolvi fazer aqui mais uma série para vocês, dessa vez sobre o Mencken, que é um autor americano. Na verdade, ele, se eu não me engano, tem uma origem alemã, mas depois se radica nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros tradutores de Nietzsche para o inglês e foi um cara muito influente assim nos Estados Unidos em sua época, né, que é o início do século XX ali. Ele escrevia em jornais, revistas, ele era um editor também, né? E então escrevia ensaios, é isso, assim, artigos, ensaios. Ele ficou muito famoso por isso, porque era alguém muito sarcástico e que simplesmente atacava todos os valores ali da época e tal. Claro, ele tinha seus próprios valores, digamos assim, mas era contra muita coisa da época, então ele ficou famoso por esses ataques e pela escrita justamente muito sarcástica, assim, muito ácida, né, agressiva e tal. Então era um cara bem interessante nesse sentido. E não é tanto como escritor, mas como pensador também. Ele tinha visões bem interessantes e, por incrível que pareça, já naquela época era uma visão bem libertária assim do mundo, né? Vamos dizer assim, e uma visão fora de todos aqueles padrões, que é algo que a gente vai tentando, né, trazer aqui para vocês também, e que é interessante porque justamente ele já tinha um ataque tanto à questão ali, vamos dizer assim, dos socialistas, quanto dos conservadores, quanto do mainstream em geral. Então, para nós hoje, né, é uma visão muito interessante, assim, justamente que a gente vive essa época, digamos, onde tudo isso está entrelaçado e a gente precisa de uma visão, na verdade, que consiga ultrapassar esses outros pontos, né? Tanto o conservadorismo quanto o socialismo e daí em diante. E a gente nota que é difícil a gente achar pensadores que tinham no passado essa verve, assim, né? Esse meio, e ao mesmo tempo também no presente. Então acho que o Mencken é um cara bem interessante aí, que para quem nunca leu, no Brasil é pouco divulgado, na universidade não se estuda o Mencken, e, e é uma pena assim, né? Então por isso que eu queria fazer uma série aqui sobre ele, para a gente já ir aprofundando aí algumas coisas sobre ele. Claro, são muitos livros e tal, eu escolhi um livro dele que chama O Livro dos Insultos, né? Então só o título já é bem interessante, que é um dos livros mais famosos dele, mas pelo título a gente já vê assim que tem essa questão do sarcasmo e tal, o Livro dos Insultos. E ele tem vários ensaios, tá? Então eu vou passar por alguns pontos, na verdade são capítulos, tá? Eu não tenho o livro em si, eu tenho a impressão dele. Então ele tem o primeiro, né, Homo sapiens, depois tipos de homens, esse vai ser bem interessante a gente fazer, depois um capítulo inteiro chamado mulheres, depois outro religião, outro moral, morte, governo, democracia, economia, psicologia e daí em diante. Eu não vou fazer de todos, obviamente são muitos, né, mas vou escolher aqui os mais interessantes, assim, por exemplo, democracia, governo, né, Estado, então ele vai fazer a crítica disso, né. Moral também é interessante, a questão ali das mulheres, tem um ponto aqui que é o intermezzo sobre a monogamia, eu estou pensando em fazer sobre ele, eu acho que vai ser bem interessante. Tipos de homens também, que ele vai tipo, fazendo um sarcasmo a cada tipo de homem, né? O romântico, o cético, o médico e daí em diante. O filósofo também, ele faz uma crítica aqui. E, enfim, então eu vou começar pelo primeiro aqui, capítulo, que é o Homo sapiens, escolhi dentro dele o capítulo que chama O Lugar do Homem na Natureza. Então, escolhi ele porque eu acho que aqui não é muito grande e ele resume de um modo interessante aqui as ideias dele no sentido de uma visão de como o homem está dentro do cosmos, né? E faz uma crítica à visão transcendental, etc. Então, né, aqui eu não quero usar isso como um ataque também, por exemplo, a galera aí que é religiosa e daí em diante. Né, como aqui no canal eu não faço vídeo sobre isso, atacando questões religiosas.
Eu já coloquei em outros vídeos meus que a minha visão filosófica, etc., que eu venho propondo, a questão de uma filosofia egóica e daí em diante, que um dos pontos, né, que para mim, né, o homem plenamente egóico, que consegue se colocar nesse sentido, é aquele que basicamente consegue ultrapassar as três coisas que ainda prendem, né, digamos assim, as pessoas dentro de toda uma visão, enfim, que segundo os valores que vamos propondo, primeiro que não colocam diante da realidade dos fatos, né? E segundo, digamos que dissimula essa realidade de algum modo, formando algo ideológico, vamos dizer assim, né? Colocando também a religião dentro de algo que vamos dizer que seja de algum modo ideológico também, embora, claro, né, um religioso ele não vai acreditar que ele acredita numa coisa no sentido ideológico e vai colocar isso no sentido da política, né? Mas não deixa de ser um conjunto de ideias também, né? E que de algum modo tentam dissimular o que a realidade apresenta, né? Então, ela vai ser sempre algo para tentar ir para além da realidade, muitas vezes sem ali uma proposta, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Aí, acho que é uma luz ali que estava atrapalhando aqui. Então, o que eu coloquei lá em outros vídeos passados para vocês aí, quando eu estava tratando mais a questão da filosofia egóica? Que um dos pontos, esses 3 pontos, né, que eu vejo o homem do futuro, um homem egóico, ultrapassar isso, são a questão do Estado, né, a questão do Estado como quase um ente metafísico também, que vai ajudar todo mundo, que vai, né, ser o criador de uma sociedade boa, toda essa questão de uma utopia que se liga a esse imaginário da esquerda, vamos dizer assim, né? E de outro lado, ele vai ultrapassar esta imagem de um mundo também permeado de coisas transcendentais, metafísicas, né? De um Deus benévolo que está ajudando tudo, que está, né, enfim, né, que está entremeado na realidade, né? Portanto, também vai superar a questão da ideia dos conservadores, né? E por outro vai superar toda essa visão também vinculada aí digamos que todo o status quo, né, e as ideias, vamos dizer, quase que estruturais mesmo, né, que estão dentro da realidade de um modo muito forte aí, no sentido moral, no que diz respeito aí à questão dos relacionamentos, do amor romântico e daí em diante, né, que é parte aqui também do que a gente já vem abordando no canal. Porque essa questão também se liga às outras duas. Então, vários vídeos do canal eu tento mostrar onde que estão aí juntos esses pontos, né? Onde estão juntos a questão, onde está junto a questão política com essa questão de um mundo romântico idealizado, os relacionamentos românticos, daí em diante. E aonde que está isso também vinculado à questão religiosa e daí em diante, né? Então, quando a gente consegue ultrapassar isso, né, a gente chega numa visão mais egóica do mundo. Seria uma visão mais realista, né, que eu proponho. E, claro, e nesse sentido, não é uma visão também que a pessoa não acredita em nada que ela não veja na realidade. Por exemplo, uma coisa é você acreditar num Deus que talvez criou tudo, né? Isso aí não tem como a gente simplesmente refutar ou não, porque a pessoa pode acreditar e ninguém vai provar nada, na verdade, né, no final. Então esse não é um problema. O problema é a questão, quando a questão religiosa ela começa a entremear em tudo, né? E aí, com essa expansão dela, a gente vai ter determinados problemas que vão entrar na política, vão entrar na economia e daí em diante, né? E quando a gente une essas ideias e vê a questão delas de um modo genealógico histórico, a gente vê que inclusive, né, o próprio socialismo, né, a própria questão democrática em geral, que tanto é criticado, por exemplo, pelo pessoal da direita, na verdade ela se origina do fundo dos ideais religiosos, né? Então, na verdade, não tem como tu fazer você ter uma visão realista dessas outras coisas sem, na verdade, fazer uma crítica dessas questões do passado também, né, desses valores que foram se transformando até que o que era religioso, transcendente, ele
se tornou político, né? Ele se tornou social e daí em diante e foi espalhando. O Mencken já tinha essa visão também. É uma visão que o Stirner traz, o Nietzsche também aponta algumas coisas nisso, o Mencken traz um pouco disso aqui. Então a gente tem que ter esse contexto, né, em mente para também simplesmente não olhar isso com um ar, né, um ar mais limitado, certo? Então, né, já dizendo que a minha intenção aqui não é necessariamente atacar o pessoal aí, nem os conservadores têm no canal, nem os religiosos, nem nada disso, mas propor uma visão também, uma outra perspectiva, que é esta outra perspectiva, né? E que ela, não necessariamente ela exclui o fato de que você possa acreditar num ente que é transcendente, mas a questão é que ente é esse também, né? Porque se a gente for pensar, existe, por exemplo, um deus aristotélico, que é um deus que criou o mundo, mas ele não está nem aí para o mundo, né? Então você pode acreditar num deus, mas não necessariamente num deus que é esse mais divulgado, digamos assim, né? Você pode acreditar em deuses, né, que são os outros deuses, você pode acreditar, enfim, né, quantos deuses existem, né? Então, a minha missão aqui, vamos dizer assim, não é refutar tudo isso, não é criticar necessariamente a questão religiosa, daí em diante, mas propor essa outra via, né, que o Mencken também, ao qual o Mencken tem essa vinculação, né, que é simplesmente ver o mundo de um olhar mais realista e tentar abarcar todos esses processos segundo essa visão, que eu chamo de uma visão mais egóica, digamos assim, né? Aquela parte realmente dos indivíduos ali e do que eles podem conceber enquanto realidade, né? Então, vamos lá, né, para essa pequena análise aqui do texto do Mencken, tá? Vamos lá então. Assim ele escreve, o título é O Lugar do Homem na Natureza. Aí já é escrito dele. Como já disse, a teoria antropomórfica do mundo revelou-se absurda diante da moderna biologia. O que não quer dizer, naturalmente, que um dia essa teoria será abandonada pela grande maioria dos homens. Ele está dizendo basicamente aqui este antropomorfismo, ou seja, essa ideia de que tudo foi feito aqui na Terra para o homem, né, para ele, através da biologia, revelou-se absurda, mas o fato dela ser absurda não quer dizer que os homens vão abandoná-la, né? Ao contrário, estes a abraçarão à medida que ela se tornar cada vez mais duvidosa. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, quanto mais isso for se tornando duvidoso, o homem se apega, né? O Nietzsche tinha até uma questão que ele falava assim, muitas vezes a gente acredita em crenças que a gente não tem como provar isso, justamente por elas serem absurdas. Então a gente acredita pelo absurdo da coisa. Eu acrescentaria mais uma coisa aí, eu acrescentaria o seguinte, a gente acredita nelas não necessariamente porque elas são absurdas, mas porque quanto mais, vamos dizer assim, absurdo é um conceito, e quanto mais a gente não consegue provar aquilo ali, mais, na verdade, ele aparece a nós como algo estético profundo. Entende? Então a gente acredita pela beleza da absurdidade. Porque a gente se encanta com o que é absurdo também. Não apenas o que é absurdo no sentido cômico, né, que é o que a gente está acostumado, o absurdo no cômico. Mas também um absurdo que existe por trás de uma coisa mais trágica, vamos dizer que sim, que gera uma espécie de sublime, né? Então é uma questão estética. Então, como é um conceito que soa a nós como profundo, a gente se apega a ele. Mesmo que a gente não consiga explicar aquilo ali, nem provar, nem nada, né? Então é por isso que muitas vezes esse conceito que vai ficando cada vez mais duvidoso, né, conforme ele coloca, que mais as pessoas vão acreditando, né? A mesma coisa na política, se a gente pensar bem. Na política toda, a atual principalmente, né, toda a questão dessa política voltada ao social, vamos dizer assim, toda ela é baseada nisso, basicamente. É uma coisa estética e sentimental. Ela não tem uma explicação a nível realístico, econômico, né, e daí em diante, né? Então é por isso que os políticos sempre vão se usar o quê? Dos conceitos que geram aquele sentimento nas pessoas, não dos conceitos que traduzem algo da realidade em si, né? Então é pelo sentimento que ele pega. Mas isso também se combina com a questão religiosa, se a gente pensar, né? Não, uma pessoa que está divulgando alguma coisa religiosa, ela vai tender também a mostrar o lado sentimental daquilo ali. Então ela pega as pessoas pelo lado sentimental, né? Não pelo debate lógico, racional, vamos dizer assim, né? Então, existe um papel artístico dentro da questão religiosa, existe um papel artístico dentro da questão política, né, que muitas vezes a gente ignora. Então, esse lado estético é que conquista as pessoas, né, vamos dizer assim.
Não à toa a gente vê, por exemplo, toda a tradição católica, ela o quê? Criou grandes igrejas, belas igrejas, e daí em diante. Por quê? Porque através disso você faz uma conquista estética das pessoas, né? Hoje, quantas religiões não produzem muita música, que é da religião, né? Mas por quê? Porque você convence as pessoas por meio da estética, né? Não é por algo divino, não é por algo né, ou né, matemático, lógico, filosófico, é por algo estético, né, na maioria das vezes. Então vamos lá. Ele continuou. De fato, hoje a teoria antropomórfica ainda é mais adotada do que nas eras de obscurantismo, quando a doutrina de que o homem era um quase Deus foi no mínimo aperfeiçoada pela doutrina de que as mulheres eram inferiores. Então aqui ele está fazendo essa crítica, né? Hoje a gente sabe que também, né, realmente essa questão de mulheres inferiores, mesmo o pessoal da androsfera, etc., não considera isso. A gente sabe que tem diferenças, né? Mas não é inferior, digamos assim. As mulheres são muito melhores que os homens em determinadas coisas, por exemplo. Né? Na própria questão aí da atividade delas, elas têm algo de muito mais forte na, 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 na conquista psicológica, digamos assim, no domínio psicológico, do que o homem. Né? Como o homem nasceu com a força bruta, as mulheres ao longo do tempo desenvolveram o quê? Uma capacidade, ao longo do tempo eu digo de um modo evolutivo, né? A capacidade de domínio psicológico do homem. Né? Então elas já têm de um modo inato muito mais forte que o próprio homem. É por isso que o que a gente chama de jogos, né, psicológicos aí dentro das relações muitas vezes partem delas, né? Sem que elas queiram, muitas vezes. De um modo instintivo. Né? Mas por quê? Por causa, enfim, de todo esse passado, né? E do fato do homem ter a força. Então teve uma compensação, digamos aí, né, a partir da natureza. Então, de fato, a gente não pode falar que é inferior em tudo, nem o homem nem a mulher, né? Eles se equilibram em alguns pontos e tem ali em algumas coisas, um pode se desenvolver mais que o outro, daí em diante, mas né, ninguém é inferior de um modo completo, nem superior, né? Vamos dizer assim, sim, de acordo com o contexto e a ocasião. Isso vale para os indivíduos também, né? Os indivíduos eles têm as diferenças deles, em cada ocasião um vai ser ali um pouco, vai se destacar um pouco mais, um pouco menos. Né? Aí ele continua, o que mais está por trás da caridade, da filantropia, do pacifismo, da inspiração e do resto dos atuais sentimentalismos? Então isso é bem interessante, né? Porque aqui ele já coloca, ele liga então a questão, como eu disse lá no início, religiosa a questão política. Né? Então todo esse conceito de filantropia, pacifismo, inspiração, e isso para ele que é considerado um sentimentalismo, advém, né, de um fundo religioso e passa para a política na forma de socialismo, de estatismo, vamos colocar assim, né? Que abarca todos os estatistas. Né? Uma por uma, todas essas tolices são baseadas na noção de que o homem é um animal glorioso e indescritível e que sua contínua existência no mundo deve ser facilitada e assegurada. É interessante, ele vê nisso a raiz, né, desses conceitos que para ele não são baseados em questões reais. Mas essa ideia é obviamente uma estupidez. No que se refere aos animais, o mesmo num espaço tão limitado como o nosso mundo, o homem é tosco e ridículo. Poucos bichos são tão estúpidos ou covardes quanto o homem. Aqui é interessante essa perspectiva. Eu não sou um adepto da perspectiva da gente, né, também achar que a humanidade é ruim, os animais são bons, né? Eu não sou adepto disso, né, que é uma coisa que está em voga hoje, né? Porque isso aí pode levar a gente à bancarrota mesmo, né, social. Mas aqui, quando ele propõe isso, não necessariamente ele está se aliando a isso, mas ele está simplesmente pondo a gente em perspectiva. Então essa é a questão. E se a gente olha de longe para o homem, né? Se a gente olha o todo e vê o homem como que de longe, né? E a gente compara as espécies, né, a gente começa a perceber que o homem é bom em alguma coisa e outra espécie é boa em outra, e daí em diante. Né? Então, quer dizer, a ideia de que o homem é o mais glorioso e ele é o melhor de todos, é o completamente adaptado às circunstâncias naturais, daí em diante, é um erro de fato. Né? Pela biologia a gente sabe que não é assim. Né? Aí ele continua, o mais vira-lata dos cães tem sentidos mais agudos e infinitamente mais corajosos, para não dizer mais honesto e confiável. As formigas e abelhas são de várias formas mais inteligentes e engenhosas, tocam para frente seu sistema de governo com muito menos arranca-rabos, desperdícios e imbecilidades. O leão é mais bonito, digno, majestoso. Aí ele começa a fazer uma descrição que é engraçada essa parte. Né? E aí ele continua no parágrafo, nenhum outro animal é tão incompetente para se adaptar ao próprio ambiente. A criança, quando vem ao mundo, é tão frágil que, se for deixado sozinho por aí durante dias, infalivelmente morrerá
E aí ele continua. O homem adoece muito mais que qualquer outro animal, tanto em seu estado selvagem quanto abrigado pela civilização. Sofre de uma variedade maior de doenças com mais frequência. Cansa-se ou feze com mais facilidade. Finalmente morre de forma horrível, geralmente mais cedo. Praticamente todos os outros vertebrados superiores, pelo menos em seu ambiente selvagem, vivem e retêm suas faculdades por muito mais tempo. Mesmo os macacos antropóides estão bem à frente de seus primos humanos. O orangotango casa-se aos 7 ou 8 anos de idade, constrói uma família de 70 ou 80 filhos, continua tão vigoroso e sadio aos 80 quanto um europeu de 45. Que ele faz uma sátira, né, com essa questão dos macacos aí, orangotangos e daí em diante. Como peça de um mecanismo, o homem é o pior de todos. Comparados com ele, até um salmão ou estafilococcus são máquinas sólidas e eficientes. E aí ele continua com isso, né? Ele faz uma coisa cômica, como ele tem essa questão sarcástica, ele vai fazendo isso e vai ficando cada vez mais sarcástico. Se vocês pegaram o texto e ler tudo, né? Vai ficando, ele vai fazendo isso em camadas, né? Bem interessante. Mas eu não vou citar tudo isso porque vocês já entenderam um ponto aqui. E aí, no outro parágrafo ele continua. Vou chegar agora a um ponto de inquestionável superioridade natural do homem. Ele tem alma. É isto que o separa de todos os outros animais e o torna, de certa maneira, senhor deles. A exata natureza de tal alma vem sendo discutida há milhares de anos, mas é possível falar com autoridade a respeito de sua função, a qual seria de fazer o homem entrar em contato direto com Deus, torná-lo consciente de Deus, principalmente torná-lo parecido com Deus. Bem, considere o colossal fracasso dessa tentativa. Se presumimos que o homem realmente se parece com Deus, somos levados à inevitável conclusão de que Deus é um covarde, um idiota e um pilantra. E se presumimos que o homem, depois de todos esses anos, não se parece com Deus, então fica claro imediatamente que a alma é uma máquina tão ineficiente quanto o fígado ou as amígdalas, e que o homem poderia passar sem ela, assim como o chimpanzé, indubitavelmente, passa muito bem sem uma alma. Então, basicamente, aqui ele está fazendo essa crítica, né, da possibilidade de uma alma, e de um modo, né, cômico e sarcástico, etc., né? Mas interessante, né? Quando a gente põe em perspectiva essa questão do homem se parecer com Deus, né? Então, se Deus é como o homem, né? Muitos homens, a gente tem homens pilantras, como ele diz aqui. Então, Deus é um pilantra, será? Esse é o jogo aqui dele, né? Que ele faz. Aí ele continua, pois é este o caso. O único efeito prático de se ter uma alma é que ela infla o homem de vaidades antropomórficas e antropocêntricas. Essa é uma questão interessante, né? E o mais interessante ainda é que ele liga isso àquela questão política inicial. Ou seja, o fato de que o homem, por ter essa vaidade de se achar que é o centro do universo, que possui uma alma, e que todos os outros não têm, e só ele tem, isso faz com que ele também, quando passe esta, entre aspas, dignidade humana superior, vamos colocar assim, né? Para o centro da questão política, venha as questões ali da filantropia, do não sei o que, até se chegar num estado que tem que proporcionar isso para o homem, simplesmente pelo fato de ser homem. Então, o caminho dessas ideias é muito interessante, né? Então, é isso, né? Quando ali o conservador está criticando o socialista e o estatista por ter colocado esses conceitos, na verdade ele esquece que isso veio de outro lugar, né? Não, isso nasceu de dentro do Estado nada. Isso veio de um modo cultural, através da religião, e se implantou naquilo que a gente chama quase de uma religião política, né? Que a gente pode dizer também, que a política é quase uma religião. E aí, né, tudo isso se imiscui e então se forma a sociedade que a gente tem atual, né? E ele continua, em suma, com superstições arrogantes e presunçosas. Então, isso traz uma presunção para o homem, né? Ele se impertiga e se empluma só porque tem alma. E subestima o fato de que ela não funciona. Assim, ele é o supremo palhaço da criação, o reductio ad absurdum, né? Que é a redução ao absurdo, né? Da natureza animada. Não passa de uma vaca que acredita dar um pulo à lua e organiza toda a sua vida sobre essa teoria. É como um sapo que se gaba de combater contra ladrões, voar sobre o Matterhorn e atravessar o Hellespont. No entanto, é esta pobre besta que somos obrigados a venerar como uma pedra preciosa na testa do cosmos. É o verme que somos convidados a defender como o favorito de Deus na Terra, com todos seus milhões de quadrúpedes muito mais bravos, nobres e decentes, seus soberbos leões, seus ágeis e galantes leopardos, seus imperiais elefantes, seus fiéis cães, seus corajosos ratos. O homem é um inseto a que nos imploram, depois de infinitos problemas, trabalhos e despesas, a reproduzir.
Então, é interessante, né? Porque quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, principalmente a partir dessa perspectiva biológica, né, observando as espécies daí em diante, a gente consegue aguçar um pouco a visão para o realismo diante da espécie humana, né? Vamos colocar assim. Então, quer dizer, não deixa de ser uma perspectiva interessante. Né? Mais uma perspectiva, eu não estou falando que isso é uma perspectiva absoluta, todo mundo tem que acreditar nisso, ou todo mundo tem que deixar, né, de acreditar nas suas crenças aí metafísicas em função disso. Não, mas é interessante a gente pelo menos ter essa perspectiva, dentre outras, né, para ir aguçando aí uma visão mais egóica, digamos assim, uma visão mais realista e, enfim, né, para conseguirmos também fazer a crítica de determinados pontos aí internos a essa questão política também, né? Porque como a gente está vendo aqui, tudo isso se encaminha para um lado que formou a questão política atual que em parte a gente está criticando e que reverbera na questão econômica. Então todas as questões econômicas, esses problemas aí do keynesianismo, do marxismo e daí em diante, né, se a gente pensa bem, eles vêm de um fundo religioso, na verdade, né? Que em parte que o Mencken descreve, mas que é claro muito mais complexo, né? Mas que então quando ele entra na política e o Estado toma isso enquanto, né, também tarefa para si, né, uma tarefa a ser expandida, ele impõe isso à sociedade e nessa medida também todas as questões econômicas se tornam um problema, né, através do estatismo. Então tudo isso está ligado e é isso, um pouco disso que eu queria mostrar para vocês através desse texto aí do Mencken. E aí eu vou continuar a série sobre ele. Vão ser outras coisas, depois, agora tratou dessa questão um pouco mais religiosa, política, mas nos próximos não vai ser isso, né? Vai ser outros assuntos e tal. Beleza, pessoal? Então, deixe aí seus comentários, críticas, né, e tal, e a gente vai discutindo sobre esses e outros assuntos. Obrigado aí pela atenção, um grande abraço. Ah, e o livro, né, o livro de poemas que eu apresentei no último vídeo, depois vou trazer mais coisa dele aqui, mas já vou deixar o link aí também, né, para quem mora longe aí e tal, e quiser adquirir, vai estar o link do meu novo livro, que é o Versos Adversos, um livro de poemas, e vocês conseguem, né, adquirir pela editora ali, pelo site, cheio direto em casa. Valeu, pessoal, grande abraço.